Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui nesse momento, nesse último vídeo desse trimestre, para a gente encerrar o estudo dessa preciosa revista que estudamos durante todo esse trimestre de 2023, o terceiro trimestre. Falamos aqui sobre os profetas menores do Antigo Testamento, homens que proclamaram arrependimento, a justiça, a fidelidade de Deus e anunciaram a esperança da salvação através do Messias. E o nosso comentarista, pastor Antônio Paulo Antunes, a quem aqui eu paro para dar um agradecimento. Muito obrigado, pastor Antônio Antunes, pelo sua brilhante contribuição, nos presenteando com essa obra magnífica, 3 meses maravilhosos. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família, a igreja, o campo do bairro Amazonas e por onde o senhor passar. Deus continue lhe abençoando. Receba aqui de nossa parte, de nós aqui do Foco na Lição, da mesa da aula completa, da nossa diretoria, a equipe aqui de produção do programa e dos programas e de toda a família Betel, pastor Antônio Antunes, muito obrigado, viu? Deus continue lhe abençoando. Meus irmãos, e o resumo de hoje é sobre a lição 13, Malaquias. Malaquias está aqui entre as páginas 1107 e 1110. Também é um livro pequeno de apenas 4 capítulos. E a lição tem como tema um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. E eu começo fazendo a leitura do texto áureo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. E a verdade aplicada: é preciso permanecer vigilante e andar em espírito, para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Os objetivos propostos pelo comentarista: primeiro, apresentar o cenário do profeta Malaquias; segundo, falar acerca das ofertas contaminadas; e terceiro, extrair lições do livro de Malaquias para hoje. A referência bíblica está em Malaquias 1, Malaquias 3, 1 a 6 e Malaquias 4, 6. Meus irmãos, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem é sobre arrependimento e juízo, mas também é uma mensagem de esperança, de restauração e de salvação. Ponto 1. O cenário do profeta Malaquias. Meus irmãos, no tempo de Malaquias, os judeus já tinham voltado da Babilônia há cerca de 100 anos e eles estavam curados da idolatria, mas indiferentes à casa de Deus. Os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções. Os sacrifícios eram de qualidade inferior, não atendiam às exigências divinas que a lei estabelecia, o dízimo era negligenciado e tem mais, tinham voltado à antiga prática de se misturarem com os povos idólatras pelo casamento, conforme Esdras 9. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. E assim podemos ir ao ponto 2. Como eram as ofertas? As ofertas contaminadas. Malaquias denuncia que a oferta que traziam para o sacrifício como expiação do pecado, conforme Malaquias 1,8, contrariando as orientações de Deus, que Deus já havia dado a Moisés, de como deveria ser feita a escolha dos animais para o sacrifício, conforme Levítico 22, 17 ao 33 e Números 18, 21 a 24. Aquele povo trazia os animais enfermos, defeituosos, e os quais não poderiam ser usados para oferecer nem ao governador. Como é que iam oferecer a Deus? O profeta reprovou tal atitude e faz um anúncio, uma denúncia, anuncia ao povo de que Deus ia tornar aquele negócio, ia dar ruim, ia se complicar, né? Que Deus se tornará amado da terra inteira, conforme Malaquias 1,11. Então Deus exigia mudança. Então o ponto 2 trabalha esse ponto aí. Vamos ao ponto 3, a aplicação do cenário para hoje. Malaquias ainda continua falando ao mundo moderno
sobre a necessidade de mantermos a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus. É um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. É possível, meus irmãos, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ou o seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Isso se reflete em uma experiência de culto vazio e de prática religiosa sem sentido algum. É como se Malaquias desafiasse cada crente para se colocar frente ao espelho para uma avaliação muito sincera de como está o seu relacionamento com Deus. E assim, podemos concluir esse vídeo dizendo que, como vimos durante todo o trimestre, os profetas pregavam arrependimento como requisito indispensável para o perdão de Deus e para o cumprimento de suas promessas. E assim, eu chego ao final deste vídeo. E eu quero anunciar a você que o próximo já será sobre a primeira lição do próximo trimestre. Entre Malaquias e aí nós entramos num período de silêncio total, que os teólogos chamam de silêncio, de escuridão, silêncio de Deus, por cerca de 400 anos, né? Um silêncio total. Depois da passagem do profeta Malaquias, entramos num período negro aí de escuridão de cerca de 400 anos, mas depois uma luz brilha em Jerusalém, em Belém. Quem é que chega? A chegada do Messias. Todos os profetas, menores e maiores, e toda a Bíblia até então estava apontando justamente para Ele. Ele é Ele. E Ele chegou depois de um período de cerca de 400 anos de que Deus não conversava, não falava mais nada. Jesus é enviado e Ele chega à terra. E Ele resolve definitivamente todos os problemas. E hoje eu e você estamos aqui continuando a obra de Deus e denunciando o pecado, as injustiças, a corrupção, a maldade. É a nossa função dar seguimento àquilo que o Mestre nos ensinou a fazer. Olha, muito obrigado por você fazer parte da família Betel, por caminhar conosco durante esse trimestre. E assim como nós, eu vejo que você é também um apaixonado e ama a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. O próximo, como eu já disse, será sobre a primeira lição do próximo trimestre. Vamos deixar aqui o PDF com o plano de aula para esta aula e você, professor, fazer a sua análise e o seu encerramento trimestral. Creio que será uma bênção e que esses vídeos, mais a aula completa, tenham contribuído para a sua melhoria na aula. Que Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.